Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do INVIPS Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido você a me acompanhar nessa conversa. Hoje o nosso podcast tem como título Da Vitimização à Governança da Segurança Pública. Nosso convidado é professor de Sociologia da Universidade Federal da Bahia. Atua no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, articulando Sociologia e Criminologia em pesquisas sobre vitimização, securitização, governança da segurança e espaços urbanos. Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, realizou pesquisas em universidades dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, ampliando diálogos internacionais sobre violência, policiamento e mercados ilegais. Ao longo de sua carreira, publicou mais de 70 trabalhos nacionais e internacionais, além de obras de dossiês de referência sobre polícia, violência e justiça. Sua produção acadêmica tornou-se fundamental para compreender temas como vitimização, securitização, governança da segurança e espaços urbanos. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber no INVIPS Podcast o professor Eduardo Paz Machado. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a Luiz Fábio, Camila, ao professor César Barreira e todas as outras pessoas que estão acompanhando e dando suporte técnico a essa gravação. E gostaria de dizer que estou muito contente, e honrado de poder participar dessa gravação. Maravilha, Eduardo. Como sempre, eu tenho aqui mais uma vez ela, que está sempre aqui conosco, nos honrando nessa bancada do INVIPS Podcast, a querida professora Camila Holanda. Olá, pessoal. Então, hoje vamos conversar com o professor Eduardo. Que alegria ouvir as histórias desse grande pesquisador, tão simpático e atrevido nas suas discussões. Como vocês já sabem, o INVIPS Podcast é uma iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o INVIPS do CNPq, que reúne 16 grupos de pesquisa de universidades públicas brasileiras de referência na área de estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 11 estados do Brasil. O grande objetivo do INVIPS é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capazes de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortalecem tanto a ciência quanto as políticas públicas. O INVIPS busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de uma segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. Então vamos, Eduardo, aqui começar a nossa conversa. Você quer começar, Camila, por favor? Quero. Bom, professor Eduardo, nos diga como esse jovem estudante universitário foi se envolver com temas de pesquisa na área da violência, do crime e da segurança pública. Isso já era um projeto, um desejo que foi mobilizado ainda na graduação, ou foi algo que aconteceu no seu processo, como pesquisador? Foi algo que aconteceu no processo como pesquisador. Antes de trabalhar com essa temática, eu trabalhei com outras temáticas, em outros campos de pesquisa, e nesse sentido gostaria de chamar a atenção que a minha trajetória, assim como a trajetória de muitas pessoas, não se desenvolveu de um modo linear, certo? Mas tocou, abraçou, flertou com diferentes campos, temáticas e objetos, incluindo a temática da sociologia rural, da sociologia das sociedades camponesas, certo? Que me aproxima de vários outros pesquisadores que participam desse projeto ou que participaram, como César, Zé Vicente Tavares,
a nossa saudosa Maristela Grossi, pessoas que trabalharam nesse campo e que, posteriormente, mudaram um pouco de caminho, mudaram um pouco de trajetória. Eu diria que eu abracei esse tema depois do meu doutorado da Unicamp, certo? Nesse doutorado eu defendi uma tese sobre migrações rurais urbanas, sob a orientação da nossa saudosa, queridíssima professora Alba Zaluar. Trabalhei com ela, tive a felicidade de trabalhar com ela, de aprender um pouco, de aprender um pouco do conhecimento antropológico que ela possuía. Eu acho que, nesse sentido, ela era mais antropóloga do que criminóloga, certo? E após o término desse doutorado, eu me vinculei ao Instituto de Saúde Coletiva, que é um instituto de ponta da Universidade Federal da Bahia, e nesse instituto eu me vinculei também à primeira pesquisa sobre vitimização nas Américas. Posteriormente, essa pesquisa foi replicada em São Paulo, foi replicada em outros lugares, mas essa primeira versão, essa primeira edição da pesquisa, coordenada pela Organização Pan-Americana de Saúde, me colocou em contato, certo, com muitos pesquisadores e com muitas discussões que me ajudaram a firmar um pé, me ajudaram a adentrar nesse campo, que é um campo específico, diferenciado, complexo. E foi assim, então, que eu comecei digamos assim, a trabalhar com essa temática. Naquele momento, muito centrada em vitimização, certo? Era um estudo grande, só que em Salvador nós entrevistamos quase 1.400 domicílios. Lembra um pouco essa pesquisa que o Instituto está fazendo nesse momento. E foi bastante interessante, porque, ao mesmo tempo que eu trabalhava nessa pesquisa, eu fazia uma pesquisa qualitativa num bairro periférico de Salvador, abordando, digamos assim, a governança policial, abordando o policiamento estatal dessa comunidade, certo? Foi aí que nós publicamos um trabalho sobre a relação das classes trabalhadoras com o policiamento, uma relação difícil e uma relação, sobretudo, ambígua, certo? De rechaço em relação a certas coisas e de apoio a outras. Você rechaça quando não convém, apoia quando convém e quando essa violência policial é dirigida para outros. Então, foi interessante esse estudo porque ele me permitiu ler um pouco esses dados quantitativos, casar o qualitativo com o quantitativo, que é sempre um desafio importante que a gente vai topar agora no nosso estudo, certo, sobre segurança e violência do projeto. Eduardo, e algo muito interessante, né? Você trabalhou e você falou agora, né, dessa questão da vitimização, e você trabalhou com o problema da vitimização em diferentes contextos, né? Entre os quais, por exemplo, o transporte público. Sim. Você poderia nos falar um pouco dessas tuas pesquisas na área de vitimização? Eu gostaria de falar uma coisinha também, Luiz Fábio e Camila, que eu fiz um mestrado na França, certo? Eu passei 3 anos na França, a minha filha nasceu lá, e antes de sair de Salvador, eu percebi Salvador de uma maneira. Quando eu voltei, eu percebi de outra maneira. Quando eu voltei, já estava tendo muita criminalidade de rua, já estava tendo muito roubo de rua, certo? Inclusive, uma coisa que me marcou muito do ponto de vista pessoal foi verificar que o meu filho, na minha rua, ele estava garoto, ele estava andando pela rua e ele quase foi despido, foi obrigado a entregar calção, foi obrigado a entregar tênis, foi obrigado a entregar tudo para alguém que resolveu assaltá-lo. Isso me impactou. Eu disse, olha, eu tenho que discutir um pouco isso, certo? Eu tenho que me aproximar dessa realidade. Mas você está falando da vitimização. Um detalhe importante dessa vitimização... Você viveu na pele, né? Assim, isso. Quer dizer, essa experiência importante, né? Muitas queixas, certo? Em bairros de classe média, porque até então a violência estava distante dos nossos bairros privilegiados, né? Então eu comecei a sentir e ouvir muitas queixas que me levaram a dizer, pô, essa temática é importante. Isso num estado e numa cidade onde se dizia que tudo era uma maravilha, certo?
Nós somos muito bairristas, né? Salvador é muito bairrista, assim como Fortaleza, Rio, São Paulo. Nós somos muito bairristas e também muito provincianos, né? Tendemos a achar que nós somos o umbigo do mundo, que nossas cidades são maravilhosas, são perfeitas. E aqui, então, na Bahia, com toda essa mitologia baiana, isso era muito evidente. Tanto que, durante essa pesquisa de vitimização, o governador da Bahia fez um comentário sobre nós, certo? Porque essa pesquisa nós fizemos em convênio com a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Tinha pesquisadores da UNEB. E o governador do Estado queria saber por que a gente estava fazendo essa pesquisa, por que a gente estava divulgando alguns dados que mostravam o lado, a dimensão sombria do Estado, né? Então, ele ficou incomodado. Era quase que uma prática, uma atitude desviante, certo? Estudar problemas ligados ao crime, à vitimização e à segurança. Não se esperava isso. Então, nesse sentido, digamos, nós tivemos que bater nas portas e até derrubar certas portas para poder ir adiante. Mas você estava perguntando sobre a questão da vitimização. Tem um aspecto importante. A segunda vez que eu fui aos Estados Unidos, a primeira eu fui aos Estados Unidos por conta dessa pesquisa, certo? Houve um grande seminário na cidade de Houston para a gente discutir o começo da pesquisa, depois discutir os resultados, mas depois eu voltei para fazer um pós-doutorado num departamento de saúde ocupacional, de saúde do trabalhador, porque eu estava vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva. E nesse instituto eu comecei a me preocupar mais com questão de saúde ocupacional, de saúde do trabalhador, como a violência nos ambientes de trabalho. Eu até então não acreditava ser possível estudar, por exemplo, a violência do transporte coletivo, os assaltos do transporte coletivo. Mas trabalhando nesse departamento, inclusive trabalhando com um professor bastante interessante, o Charles Levenstein, eu fui encorajado, estimulado a abordar o tema dessa violência que atinge tantos usuários, mas, sobretudo, profissionais do transporte, trabalhadores do transporte. Então, eu quero dizer com isso que muito dos nossos trabalhos sobre vitimização abordaram a chamada violência no ambiente de trabalho, certo? A violência do transporte coletivo, inicialmente através desse trabalho, que é um trabalho preliminar, e depois tem um trabalho que é mais aprofundado, e mais focalizado, e mais interessante, que é o trabalho chamado Lado Sombrio da Estrada, que me permitiu discutir, trazer para o Brasil, trazer para a nossa discussão o conceito de interação coercitiva. Uma interação que não é a interação regular, normal, analisada pelos sociólogos, mas é uma interação mediada pela coerção, mediada por uma definição de situação, ao modo do interacionismo simbólico, que é uma corrente com a qual eu me identifico muito, certo? Visando extrair vantagens, benefícios, certo? Da vítima. Então, esse trabalho é bem interessante porque aprofunda bastante a discussão de vitimização, pegando essa célula, ou essa molécula, que é a interação coercitiva e a dinâmica dessa interação coercitiva num contexto bastante complexo, que é o contexto de ônibus interurbanos. Uma coisa que acontece no Rio e São Paulo, em outros estados, mas que aconteceu e acontece com muita frequência no estado da Bahia. Então, um trabalho interessante. Uma outra categoria ocupacional que nós nos preocupamos de estudar foi a categoria dos motoboys, certo? Os motoboys, inclusive, como vítimas complexas, é uma noção bastante interessante, que a gente precisa trabalhar mais a noção de vítima complexa. Eu não cheguei a escrever sobre ela, certo? Aliás, eu escrevi um pouco sobre ela, mas muito pouco. A noção de vítima complexa é uma noção que permite entender o caráter de vítimas que são vítimas e, ao mesmo tempo, são perpetradores, são objeto de violência e são autoras de violência, a chamada vítima complexa, com a qual o direito ele não consegue lidar. O direito tem muita dificuldade para lidar isso. Indivíduos e grupos que são perpetradores, mas, ao mesmo tempo, são vítimas. Por exemplo, a população prisional. Eu acompanho um estudo sobre vitimização da população prisional,
com a professora Odilza Almeida, e está muito claro, ali ficou muito claro que os caras foram perpetradores enquanto estavam fora da cadeia, são perpetradores enquanto estão lá, uma parte deles, mas também são vítimas de violência praticadas pelos seus colegas ou pelos outros internos. Mas eu falava dos motoboys, foi um trabalho interessante, porque a gente começou a trabalhar com a noção de práticas que eles empregavam para se proteger, para se defender. Nesse sentido, a gente vai se encaminhando cada vez mais para a temática da segurança, que o Luiz Fábio perguntava, certo? E aí nós chegamos na questão das redes de taxistas, quando o taxista ainda estava muito em evidência. Eles existem ainda, são importantes, mas, evidentemente, eles foram deslocados pelos motoristas de aplicativos. Mas, claro, as redes que eles construíram, que eles constroem, certo? Não são um monopólio, não são um privilégio deles. Eles precisam se articular, eles precisam estabelecer determinados consensos, determinados pactos para se proteger. E, nesse sentido, eles, digamos assim, eles criam uma governança da segurança. Aí vem a noção de governança, que é super importante, e de segurança. Governança, como diria o professor Adam Crawford, que é um cara super bacana, da Universidade de Leeds, o professor Adam Crawford, ele fala que a noção de governança foi a noção mais importante das ciências sociais no século XX, certo? Até meados do século XX, você tinha sociedade civil, certo? Você tinha mercado e você tinha Estado. Você tinha três entidades. A noção de governança adiciona uma nova dimensão, que é a dimensão da regulação, do controle, exercido tanto pelo Estado como por entes não estatais. Aí você tem a possibilidade de examinar processos específicos de governança relativos à regulação, relativos a controle, exercido por indivíduos, por grupos, certo? Aí entra o caso das nossas facções. Elas exercem governança, elas fazem governança. Há pessoas que acham isso um pouco absurdo, essa história, né? Mas o fato é que essa noção ela não é tão da ciência política como foi colocada, e ela não é tão patrimônio da ciência política. Essa noção foi criada por pesquisadores que estudaram a ação da máfia na cidade de Filadélfia, ainda nos anos 60. A noção de que o crime precisa regular, que as organizações criminosas, a máfia, precisava regular suas relações com outras organizações e, sobretudo, regular os seus espaços de atuação. Então, o que é que nós vimos com as redes taxistas? É que elas exerciam governo, regulavam, elas controlavam determinados fatos, determinados cursos de ação nos seus espaços de atividades, nas paradas de táxi, certo? Nas corridas, e que, inclusive, elas podiam utilizar práticas bastante ilícitas, como linchamentos de clientes delituosos ou de clientes que trabalhavam com atividades ilícitas. Então, foi bastante interessante essa história E, nesse sentido, eu contei com uma parceria muito importante do professor Clifford Shearing, da professora Jennifer Woods, certo? Que eram pessoas que já falavam disso. Eu gostaria de dizer que, quando Luiz Fábio perguntava isso no roteiro dele, padrão, que ele preparou, que quando eu fui para o Canadá trabalhar como pesquisador na Universidade de Toronto, eu tive a possibilidade de ter contato com essa noção e eu achava muito estranho. Na época, eu era muito menos neo-Foucaultiano do que eu sou, certo? Eu achava muito estranho as pessoas falarem de governo, certo? De governo não estatal. Eu tinha muita dificuldade. Eu acho que me faltava uma enzima, certo? Eu não tinha, na época, uma enzima para assimilar essa possibilidade de governo não estatais. Tudo na minha cabeça estava relacionado ao Estado. E esse pessoal falava muito disso, e eu precisei que baixar um pouco a poeira, como nós falamos aqui no Nordeste, para poder desenvolver esse enzima e lidar melhor com isso. Claro,
eu tive muita discussão com esse pessoal, muito encontro, isso favoreceu. Mas Luiz Fábio perguntava sobre outras questões relativas à vitimização no transporte e no cotidiano das pessoas. Aí tem esse trabalho que eu acho interessante, sem nenhuma arrogância, certo? Não se trata disso. Esse trabalho interessante chama demasiadamente interessante, Tom. Esse trabalho que trata da segurança cotidiana contra roubo de telefones celulares. Nós sempre falamos nos nossos trabalhos, há muito tempo se fala de estratégias, né? Todo pesquisador ouviu falar ou falou sobre estratégia das pessoas para se protegerem. Em relação aos roubos de celulares, que se tornaram muito comuns em todas as cidades brasileiras, certo? Digamos, inclusive desencadeadores de verdadeiros pânicos morais, certo? Em determinados momentos, em determinadas situações, em determinadas cidades, você tem verdadeiras ondas de pânico moral relativo ao celular, porque o celular é tudo, ou praticamente tudo no cotidiano das pessoas, é onde está a identidade das pessoas, é onde tem uma série de coisas. Então, nós começamos a tentar trabalhar melhor essa questão, o pessoal chama de autopoliciamento, que é a possibilidade de você, a oportunidade de você cuidar da sua própria segurança. O pessoal chama de self-policing, certo? É uma categoria que também não é muito bem aceita por algumas pessoas que acham que policiamento é coisa do Estado e acabou, certo? Mas, na verdade, a gente vai mostrar que você não tem segurança pública, segurança estatal, se você não tem segurança individual, que essas coisas se complementam. A preocupação, as medidas voltadas para a segurança individual, as chamadas práticas cotidianas, no sentido de Pierre Bourdieu, de medidas, de expedientes tomados pelas pessoas, essa segurança cotidiana, ela complementa essa segurança estatal. Ela não substitui, ela complementa e ela dá um outro caráter a essa segurança estatal. Porque a segurança estatal ela nem sempre está presente. Aliás, ela está muito ausente, ela é muito intermitente. Eu acho que o professor Luiz Antônio Machado ele falava dessa intermitência, é uma realidade isso, nos bairros, nas cidades, a intermitência. Então, as pessoas têm que se virar. Então, entra essa segurança cotidiana que a gente procurou descrever nesse trabalho, certo? Mapeando, fazendo uma espécie de etnografia dessa segurança cotidiana, inclusive justificando ela teoricamente, dando um estatuto teórico, certo? Claro, isso não é uma criação minha exclusiva, isso é fruto de um diálogo, não existe ciência como uma produção individual. Por mais que o pesquisador ele tenha que se concentrar e se isolar, certo? E até, digamos, renunciar, como diria Max Weber, muitas coisas para poder desenvolver o seu trabalho, a sua pesquisa é e sempre será coletiva, tá? Então, esse trabalho é bastante interessante e eu enfatizaria a importância dele. Mas a gente também está interessado nessa questão da governança, nós estamos falando de uma prática, certo? Não tão estruturadas como a dos taxistas, são, aqui no caso do roubo de celulares, pessoas avulsas, certo? Grupos avulsos. Claro que se você for colocar uma lupa, você vai encontrar determinadas formas de regulação, de controle, por exemplo, essa ideia de não ficar na parada de ônibus, de procurar sempre um prédio para se esconder ou deixar para ir na última hora, é uma forma de governar o espaço, de governar a circulação do espaço. Isso me chamava muita atenção. Tinha uma faxineira que vinha aqui na minha casa e ela dizia, olha, a gente nunca vai para o ponto de ônibus de cara limpa, a gente fica escondido atrás de um prédio. E era um grupo que fazia isso. Então, isso é uma forma simples, bastante simples, de governança, mas muito efetiva para aquela realidade onde o motoqueiro, certo? Utilizando as suas motos velozes, ágeis, passam nas paradas para retirar os celulares das pessoas. Mas a governança também está presente nos bairros populares. Nós sabemos, o Luiz estudou isso, certo? Estudou as facções, as organizações do tráfico de drogas,
e sabem que ela está muito presente. E aí ele me perguntava, Luiz perguntava, o que fazer, certo? Nós temos uma discussão, o que fazer em relação a isso tudo? É uma pergunta altamente, como eu digo, responsabilizadora, né? Claro, a era do neoliberalismo é a era da responsabilização. Então, já de responsabilizar, viu? Se prepare, que no final você tem que dar respostas e soluções. Isso tem a ver um pouco com essa era. É uma era extremamente responsabilizadora. Ela oferece um certo conforto material, bastante facilidade. A gente pode resolver uma série de coisas, mas ela exige muito, certo? Exige muito das nossas cabeças e das nossas existências. Eu acho que uma questão importante, nós vivemos numa sociedade onde o Estado tem muito pouca capacidade regulatória, o Estado regula muito pouco. O Estado abre mão da sua capacidade regulatória, certo? Abre mão da capacidade de governo. Um colega da saúde coletiva, o professor Jairnilson Paim, um cara importante na saúde coletiva, ele dizia que o Estado, falando aqui do carnaval aqui em Salvador, aliás, não foi ele, foi Juca Ferreira que falava isso, que foi assessor de Gilberto Gil. Ele falava que aqui em Salvador, o governo municipal negociava de joelhos com os blocos de carnaval. O professor Jairnilson Paim, ele falava que as prefeituras têm um poder regulatório, prerrogativas regulatórias gigantescas que elas não exercem, que elas abrem mão. Então, Luiz, eu acho que essa é uma questão assim, bastante central do ponto de vista cultural, de cultura política e de política institucional. Que Estado é esse onde o Estado abdica? Isso se falou muito, esse termo abdicação da autoridade, se falou muito em relação à Rússia pós-soviética. Quando a União Soviética se desmoronou, o Estado russo se viu diante desse mesmo problema de abdicação da capacidade regulatória, da autoridade regulatória para grupos criminosos, grupos mafiosos. Até que chegou um determinado momento, se restabeleceu a autoridade. Aqui é impressionante, a gente fica impressionado no dia a dia, as coisas que acontecem. O Estado abre mão disso. Então, Luiz, há uma ampla discussão, mas evidentemente que a gente não pode, digamos, pensar apenas nessa dimensão substantiva e nessa dimensão de longo prazo. A gente tem que pensar em questões concretas, como as que estão sendo discutidas, certo? Nesse plano que o governo está elaborando aí. Mas aí tem um outro aspecto que eu acho também que não se pode desconhecer. As organizações de tráfico de droga, a governança das organizações, das facções, ela pode ser positiva para as populações que vivem nos bairros. Sempre se fala do aspecto negativo, certo? Mas há uma produtividade, como diria o nosso querido Michel Foucault, há uma produtividade aí. O Lesse chamava atenção. Há um componente simbiótico aí, entre facções e organizações estatais. Há um componente de manutenção da ordem. Quem vai manter a ordem? O Estado é intermitente aqui. Quem vai manter essa ordem? A população sabe disso. A população sabe que essa ordem, ela não é a salvação da lavoura, certo? Ela não é uma maravilha, que muitas vezes ela é um simulacro, ela oferece um simulacro de segurança, como diz uma pessoa que eu conheço. Mas antes um simulacro, antes um arremedo, do que segurança nenhuma. Aquele pessoal faz todo um trabalho, aquele pessoal tudo bem, eles são machistas, são sexistas, são misóginos, são truculentos, mas eles fazem todo um trabalho que as agências estatais não fizeram, não fazem, não vão fazer. O cara chega ali, como bom funcionário público, bate um horário, ele chega a tal hora, sai no outro e desaparece. Quem está ali no cotidiano e quem precisa de ordem, a gente precisa de ordem, de previsibilidade. A noção de governança passa por isso. Você regular aquilo que não está sendo regulado. Você tornar previsível aquilo que é imprevisível. Isso é importante para todos, certo?
Quando a terra começa a tremer, quando a ordem pública começa a tremer, certo, nos seus pés, você precisa de alguém para colocar um pouco de ordem naquela bagunça. Então, nós estamos falando, sim, a gente precisa combater essas facções, precisa combater a influência nefasta, negativa que elas exercem, elas se expandiram por conta da incapacidade regulatória do Estado, elas se expandiram, elas penetraram na esfera política, penetraram na esfera econômico-financeira. Elas não estão mais na boca de fumo, como dizia alguém. Então, mas como é que a gente vai resolver esse outro lado? Digamos, se a gente conseguir fazer com que as facções recuem, como é que a gente vai fazer com o outro lado? Quem vai oferecer segurança? Gente, segurança é um bem da maior importância, ainda que a segurança, como a gente diz, ela seja a definição de segurança seja controvertida, seja polêmica, por ter aspectos objetivos, subjetivos, por depender de definições que são variáveis, segurança é fundamental, pelo menos a sensação de segurança é fundamental, né? E, nesse sentido, essa governança ilegal, ela promove, ainda que sob a forma de um simulacro, ela promove, certo? Prover, o termo é prover, provisão, ela provê uma certa segurança que o Estado está muito longe de prover. Porque, e aí tem uma questão que é uma questão importante, a professora Jaqueline Muniz, ela fala isso. Segurança não é apenas você aumentar o efetivo policial e aumentar o número de viaturas. Você pode melhorar a segurança com menor efetivo, com menor número de viaturas, o problema é a utilização disso. Eduardo, vamos já voltar a essa questão de segurança, mas antes a gente tem uma pergunta aqui para te fazer em relação a um outro trabalho também muito importante que você fez. Que ainda é sobre a governança do crime, né? Você fez um estudo muito interessante sobre o caso dos desplazados na Colômbia, né? Essas pessoas que precisam se deslocar dos seus territórios exatamente em razão, né, dessa governança. Você vê algum tipo de relação com o que acontece hoje com o grupo do que nós chamamos dos deslocados urbanos? Não sei se aí em Salvador vocês trabalham muito com essa expressão, mas aqui no Ceará a gente tem utilizado muito, né? Deslocamento de pessoas de territórios em conflitos para outros lugares da cidade, o que gera, né, também uma provocação, até mesmo para o Estado, para lidar com essa situação, né? Então, é possível ver algum tipo de relação entre esses dois contextos, dos desplazados colombianos e dos deslocados urbanos brasileiros? Ô, Camila, por incrível que pareça, esse estudo, que eu fui coautor desse estudo, certo? O autor principal foi um estudante colombiano que fez mestrado e doutorado comigo, eu fui coautor desse estudo. É um estudo interessante que fala sobre os diferentes tipos de deslocamentos que tem uma certa semelhança com os padrões de migração, certo? Aquela coisa rural-rural, rural-urbano, certo? Ou rural-urbano-rural, circular. Eu estudei mais isso, eu fui obrigado a estudar mais isso em relação à Colômbia do que em relação ao Brasil. Se você está estudando isso, ou tem interesse nisso, eu posso me aproximar dessa questão. O fato é que a gente tem visto no cotidiano aqui em Salvador, tem muito fenômeno do banimento, que é uma punição não tão grave quanto a execução, e há uma certa tendência a evitar execuções para não chamar atenção para aquelas áreas onde elas acontecem e, portanto, atrair a polícia. Ela não é tão grave como o banimento, mas o banimento é grave porque representa uma espécie de morte social, certo? Que fragiliza muito as condições de sobrevivência, vocês devem ter visto isso, e, inclusive, precipita situações, agrava situações das pessoas. Então, eu já ouvi falar isso em relação a conjuntos habitacionais que foram tomados por grupos, uma dimensão mais ampla, certo? Mas, assim, eu acho tristemente, eu gosto muito dessa expressão, tristemente interessante. Você ser banido, certo? Você ser expulso, ser pressionado a sair do lugar onde você
vive, onde você tem suas estratégias, onde você tem os seus contatos, inclusive com o ambiente de trabalho, com o mercado de trabalho, e ser obrigado a ir para um lugar estranho. Aqui em Salvador acontece muito esse banimento. Banimento é o termo internacional, né, para essa situação de você expulsar as pessoas. Mas diga, Camila, eu gostaria de escutar um pouquinho mais você sobre isso, um pouquinho, não? Não, eu não sou uma estudiosa desse tema, né? Mas, de fato, é um tema que tem nos inquietado muito aqui no Ceará, porque a gente tem observado, né, uma preocupação de outros pesquisadores. Eu posso até te dizer, Eduardo, que como há 15 anos atrás, por aí, eu defendi a minha tese de doutorado sobre os jovens com experiência de moradia de rua, né? Então, eu sempre fico conversando aqui com o Luiz Fábio, se eu fosse fazer hoje a minha pesquisa, seria um cenário diferente, né? Porque hoje existe uma marca muito forte desse deslocamento em razão das facções, desse grupo de deslocados que se deslocam também com toda a sua família. Então, a gente vê famílias, né? Sobretudo pelas ruas da cidade, pelo centro e outros lugares também, né? Então, é exatamente esse fenômeno, né, que nos chama muito a atenção, que, como eu disse, provoca muito o Estado a reagir, né? Recentemente, inclusive, até um aluno no programa de pós-graduação em políticas públicas que eu dou aula na Universidade Estadual, era uma pessoa fazendo um estudo sobre os venezuelanos que estavam em situação de deslocamento por conflito no Brasil. Então, eles vieram morar aqui no território, né, e tiveram que sair em razão desse conflito brasileiro. E aí coloca o Estado também tentando responder e proteger essa população. E todo aquele desafio, porque é imigrante, como é que vai cobrir de uma certa maneira, mas um envolvimento, assim, desse deslocamento com um novo cenário, né? É bastante grave isso. Nós temos visto, eu oriento um trabalho sobre população em situação de rua, onde, digamos assim, as práticas das pessoas, as estratégias das pessoas de sobrevivência levam em conta, tanto das pessoas como dos agentes sociais, o pessoal da assistência social, levam em conta o controle territorial, certo, exercido pelas organizações do tráfico. Você não pode, como no sistema prisional, você não pode passar por cima do controle de quem controla o quê, certo? Em relação às pessoas. Eduardo, a gente queria te ouvir um pouquinho também. Você é um cara que tem uma trajetória, né, de pesquisa em centros, né, de pesquisa internacionais, né, trabalhou um pouco com a perspectiva entre sociologia, ali também um pouquinho na área da criminologia. E o que é que essas experiências internacionais, eu vou juntar aqui a nossa quarta e a quinta questão, o que é que essas experiências internacionais, elas te trouxeram de aprendizado e como te ajudaram a produzir um diagnóstico sobre segurança pública no Brasil? Você até já adiantou um pouquinho naquela... Né, quando você chega da sua experiência na França, você olha assim, poxa, eu estou numa cidade que tem situações que talvez ali não teriam, né? Então, como é que esses aprendizados eles te ajudaram e o que eles possibilitaram em termos de diagnóstico na área de segurança pública aqui no Brasil? A sua pergunta não é uma pergunta nada simples, porque ela tem muitas dimensões, muitas facetas, né? Não se preocupe que a próxima é pior. Vou tentar. Quem faz a simples sou eu, Eduardo. O Fábio fica com as mais complexas. Estou esperando, certo? Bom, Luiz, tem uma coisa assim muito básica. Antes de falar das universidades, da situação do ambiente extra-universitário. Me chamava muita atenção, até porque eu fui com familiares, eu fui com filhos para o exterior, me chamava muita atenção a questão da sensação de segurança. Mulheres que andavam na rua em diferentes horários, inclusive horários noturnos, sem ficar olhando para trás, sem ficar olhando para os lados, sem ficar agarrando as suas bolsas, com medo de serem atacadas, entendeu? Isso me chamava muita atenção. Me chamava muita atenção que em certas áreas de classe média, as pessoas não queriam muita iluminação pública. Queriam que seus bairros não fossem muito iluminados, entendeu? Para não perder uma certa privacidade, não perder um certo clima que existia nesses bairros.
Então, isso era muito diferente. Agora, é claro, eu fui professor de uma dessas universidades. O meu filho, por exemplo, no Canadá, o meu filho, que já era um jovem e que fazia trabalhos informais na cidade, ele me dizia: meu pai, você vive numa realidade de classe média, de professor de classe média, que está aqui andando com professor de classe média, que não tem nada a ver com a minha. Eu acordo muito cedo, pego o ônibus, pego o metrô, e no ônibus, no metrô, nós somos xingados pelos branquelos, os branquelos xingam a gente, os supremacistas xingam a gente. Então, note, experiências distintas em níveis distintos, né? Então, eu vou pontuar isso. Isso eu vivi um pouco na Inglaterra. A professora Jaqueline também viveu isso na Inglaterra, que ela me disse, eu falando para ela. Eu vivia na Inglaterra o seguinte: eu estava num determinado local, certo? Uma pessoa pacata, uma pessoa assim meio zen, certas horas, e ficava meditando, enfim. Alguém chegava, jovens branquelos, certo? Chegavam e gritavam para mim, certo? Chegavam assim, muito perto de mim, no meu ouvido, gritando para mim, certo? Para mostrar, como querendo mostrar, que eu não pertencia àquele lugar. Então, a agressão é uma maneira de você demarcar fronteiras, certo? O antropólogo adora isso, certo? A agressão é uma maneira de você demarcar fronteiras. Eu não parecia, eu não sou, enfim, eu não tenho um tipo de ângulo, certo? Eu não tenho um tipo de ângulo. Eu tenho um tipo de brasileiro, latino, etc. Então, eles me percebiam e me xingavam. A professora Jaqueline Muniz, uma vez eu estava comentando com ela: Jaqueline, aconteceu isso comigo, já aconteceu com você? Aconteceu, e sabe o que é que eu fiz? Eu saí correndo atrás do cara e ele pedindo ajuda à mãe, ao tio e tudo mais, né? Eu não fiz isso, fiquei mais calado. Mas tudo bem, esse é um ambiente universitário. Agora, no ambiente universitário, eu aprendi muita coisa, muita. Eu sou uma pessoa nômade, certo? Eu fui uma pessoa nômade. Meu pai era juiz de direito, meu pai circulava pelas cidades. Eu, muito cedo, fui para o Chile, fui para a França, fui para a Inglaterra. Eu sou uma pessoa nômade, né? Eu sou pisciano. Dizem que peixes não moram, ele se desloca. Eu me desloco. É uma coisa assim, muito estranha hoje na minha vida, que eu estou muito parado, eu tenho me deslocado menos, até por conta dessa crise que houve, essa crise terrível que a gente está vivendo. Meus planos de viagem esse ano ruíram. Mas vamos pegar a questão de... Eu tive muita sorte em alguns programas, muita sorte de encontrar pessoas que eram aposentáveis. Pessoas aposentáveis são ótimas, porque elas têm tempo disponível para conversar, para trocar ideias. Se você chega num programa onde todo mundo é novo, onde todo mundo está chegando e todo mundo está querendo fazer um currículo, não vai ter tempo para você não vai conversar com ninguém. Vários colegas já me falaram dessa experiência, de chegar, procurar conversa, só encontrar uma vez por ano com uma pessoa, certo? Porque a pessoa não tinha tempo. Então, eu tive muita sorte de conhecer gente como Mariana Valverde, Richard Erickson, Clifford Schilling, Philip Stein, um bando de gente que tinha tempo para conversar e para me ajudar a resolver questões, a pensar questões. É importante, digamos, em termos de ciência, dar uma certa universalidade às nossas pesquisas, aos nossos estudos, certo? Procurar mostrar a universalidade disso. Um pouco como a literatura. Na literatura existe essa preocupação. Autores que falam do regional, mas que falando do regional são capazes de chegar ao universal. Em pesquisa é fundamental fazer isso. Então, eu tive muita sorte nessa questão. Eu já falei para vocês sobre a questão da noção de governo não estatal, que me surpreendeu muito. Eu precisei desenvolver uma enzima para poder assimilar isso, eu não tinha uma enzima, certo? Enfim, eu peguei um pouco o ambiente extra-universitário, eu peguei um ambiente universitário, eu fui também, eu estive em universidade onde tinha professores aposentáveis que dispunham de tempo, e universidades onde não tinha professores aposentáveis que não tinham tempo para nada,
porque tinham que justificar um currículo. Mas, evidentemente, você vê uma série de coisas, inclusive a questão da importância desse campo que eles chamam, que os gregos chamam de criminologia, que é um campo que acumulou muito conhecimento, certo? Não é uma disciplina, criminologia não é uma disciplina, e eles falam isso é um campo variado de estudos, de pesquisas, de reflexões, e para a gente, esse campo é da maior importância para a gente não querer aqui reinventar a roda, não querer, certo, redescobrir o fogo. Eles fizeram coisas. Eles tinham muito crime, certo? E foram obrigados. Os Estados Unidos é um país que tinha muito crime, certo? Eles tinham sequestro no século XIX. Eles tinham máfia, certo? No início do século. Tem uma questão que é muito importante, eu acho que foi Gabriel Feltran que levantou aqui. Os Estados Unidos, e tem um filme, né? Tem um filme sobre isso. Os Estados Unidos eles tiveram que limpar as polícias locais, para poder controlar o crime. Em Nova York, por exemplo, você não tinha máfia em Nova York porque a polícia desenvolvia atividades mafiosas. A máfia surge em Nova York quando você limpa a polícia, certo? Você reforma a polícia, você retira os elementos mafiosos dela, e isso cria um espaço para o desenvolvimento de órgãos mafiosos, mas fora do Estado. Então, tem a questão de você controlar também. Não é apenas efetivo, não é apenas viatura. Você tem que melhorar controle, accountability, prestação de contas, certo? Tem que melhorar isso. Porque quanto mais você aumenta a organização, quanto maior a organização, isso é senso comum, né? Quanto maior a organização, menos controle. São Paulo, por exemplo, é um absurdo você ter organizações policiais que são maiores do que certas forças armadas. Quem fez isso, quem está fazendo isso, quem vai fazer isso, vai dizer, olha, nós vamos perder o controle, não vai ter controle nenhum aqui. Então, a ideia deles, Luiz, é uma ideia bastante diferente. Eu não estou dizendo que eles sejam maravilhosos, eles têm 1000 problemas, a sociedade cheia de problemas, né? Mas eles têm 20 mil organizações policiais, polícias pequenas, e que quando surge um caso mais importante, o FBI entra em ação, certo? Para resolver aquilo, porque sabe que não vai resolver. Os assassinos, o Gabriel Feltran lembrava sobre os assassinos da Rua das Flores. É exatamente isso. A polícia local estava cobertando assassinatos de indígenas ricos, até o momento em que alguém resolve ir ao Washington e fazer a denúncia ao FBI, e o FBI chega lá, e ele resolve rapidamente, porque o FBI não tinha rabo preso, e a polícia local tinha um rabo super preso com esses assassinatos de indígenas ricos. Então, tem lições importantes aí, certo? Que a gente pode assimilar. A gente assimila muita coisa ruim também, né? A minha esposa, ela falou, a gente pega muita coisa ruim. Eles têm coisas boas. Por incrível que pareça, eles têm coisas boas. E essas coisas boas a gente nem sempre traz para a organização das nossas cidades, para a organização dos nossos ambientes sociais. Então, Eduardo, eu poderia te fazer uma pergunta metodológica para você nos falar sobre o que diria para os estudantes que estão pesquisando esses temas perigosos, mas como você é muito bom de respostas para perguntas complexas, eu vou aqui acompanhar o meu amigo Luiz Fábio, e para a gente finalizar também, né? Estou ficando vermelho com suas observações elogiosas, viu? Então, assim, estamos em um ano eleitoral. Tema políticas de segurança é algo inquietante também, né? Entra nessa agenda política e segue conosco, né, nas nossas preocupações também de estudos e como pessoas que moram nessas cidades, né, com índices de violência bem elevados. Então, você, a partir dessa sua experiência, né, tão vasta, não só aqui no Brasil, como em outros estados ou em outros países também, como você fala agora, essas questões sobre a sociedade norte-americana,
Como é que você pensa esses grandes desafios que a política de segurança tem no Brasil? O que você acha que seria necessário mudar para que, de fato, a gente tivesse uma política de segurança que gerasse segurança para a população, ou até mesmo para os grupos mais vulnerabilizados, uma relação que não for uma relação intimidadora, né? Muitas vezes, quando a gente realiza trabalho de campo nas periferias, sobretudo com a juventude, que esse sim é o meu campo de estudos, a gente vê essa narrativa muito comum, né, de como cada vez mais a polícia, né, se coloca de uma maneira intimidadora, e como a própria experiência que a gente chama aqui no Ceará do baculejo, está virando uma experiência muito comum, né, para a juventude periférica. Então, o que faria se te dessem a caneta para decidir a política de segurança no Brasil? O Brasil é um país continental, supercontinental, realidades super variadas, populações, movimentos migratórios variados, certo? Então, isso, com uma tradição enorme de falta de capacidade regulatória, você não regula muito pouco. Então, isso é complicado. Eu acho que eu gosto muito de pensar um pouco como a ciência pensa, e que é uma coisa interessante e complicada. Fragmentar as coisas. Eu acho que a Amazônia, por exemplo, uma coisa são as grandes cidades, as grandes capitais, certo? Do Nordeste, do Sudeste. Outra coisa, a Amazônia. Eu acho tão preocupante esse enraizamento de organizações criminosas na Amazônia. É tão preocupante isso. Tudo, do ponto de vista social, socioambiental, internacional, certo? Daqui uns dias podem inventar de ocupar a Amazônia, entendeu? E a gente perdeu o controle, porque a gente não consegue governar a Amazônia. O pessoal vai dizer, olha, vocês não conseguem governar a Amazônia, nunca governaram, quem vai governar somos nós. Então, eu acho que a Amazônia deve ser um capítulo super destacado, porque tem movimentos super importantes, criminosos super importantes, inclusive com articulação no Congresso. É um bicho de 7 cabeças o crime na Amazônia, a expansão do crime na Amazônia. Então, a gente teria que dar muito destaque, satélites. E note, nesse momento, a gente está discutindo, o Congresso está aprovando uma legislação que reduz capacidade regulatória, que reduz controle. Então, nós intelectuais, pesquisadores, estamos com ótimas ideias, ótimas propostas, relativamente ótimas propostas, mas ao mesmo tempo, tem um Congresso totalmente a serviço de uma ocupação predatória que favorece a expansão de organizações criminosas, que muito provavelmente está atrelado a organizações criminosas. Então, isso me deixa muito impotente, Camila, me deixa muito impotente, certo? Porque é aquela coisa de enxugar gelo, é aquela coisa de carregar água na mão. Isso nos derrota. Isso é tapa na cara, certo? Então, isso leva novamente para essa ideia de governanças. Você tem várias governanças, e essas governanças elas podem se contradizer, elas podem se antagonizar. E alguém falava de governanças aninhadas, certo? Você tem uma governança mais ampla, estatal, e aninhada nessa governança, outros tipos de governança. No caso, a gente está falando de governanças criminosas, governanças ilegais, altamente perniciosas. Então, esse é um capítulo. Outro capítulo são as cidades, as grandes cidades, né? Mas agora não é somente as grandes cidades, nós estamos sabendo disso. Você tem... As facções, elas estão no interior também. Agora, tem uma questão fundamental aqui, a política de drogas. Tem que mudar essa política de drogas, ela é absurda. Até hoje, jovens, pessoas estão sendo presas por porte de maconha. Isso não tem nada a ver. E note, o nosso mercado de drogas, eu digo isso há muito tempo, Camila, é um mercado de drogas incompleto. Um mercado de drogas sem heroína, sem opiáceos, é um mercado de drogas primário, certo? É primário, porque os opiáceos, eles são drogas realmente duras, realmente viciantes, realmente complicadas.
Então, esses problemas são por causa de maconha, por causa de cocaína. Vamos resolver isso, vamos pensar de outra maneira. Mas como pensar de outra maneira se continuar havendo uma demonização, inclusive com fundamentação religiosa? Porque é como Lessing fala, é a proibição que alimenta, que financia o crime, ou pelo menos que financiou. O crime hoje tem outras fontes de financiamento, mas a proibição, ela financia. Aquilo que é proibido, que você não vai poder comprar, certo? A céu aberto, você vai comprar na mão daquelas pessoas por um preço maior. Então, Camila, eu acho muito difícil você tocar nisso. Qualquer plano de segurança que não discuta a política de drogas, certo? Que não discuta a questão da ordem pública em espaços periféricos, em bairros populares, é bastante capenga, certo? É mais eleitoreira do que qualquer coisa. Eu acho que há avanços aí. Claro, hoje nós avançamos muito, vamos dizer assim. Eu não quero apenas trazer um lado catastrófico, apocalíptico, certo? Estudiosos da nossa área os professores falam, tendem a ter um lado apocalíptico. Eu estava pensando, por exemplo, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cara. É um ganho considerável. Você não tinha uma fonte de estatísticas, você não tinha uma fonte de informações como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Graças a Deus, cara, você tem uma instituição como o Fórum. Graças a Deus você tem grupos de pessoas, você tem instituições espalhadas pelo país que estão discutindo, que estão buscando acertar, que estão buscando melhorar suas interpretações. O nosso projeto, ele está buscando o quê? Ele está buscando melhorar nossas interpretações, avançar, certo? Repensar coisas, pensar de uma maneira diferente, criar coisas um pouco diferentes. Então, isso é super importante. Isso ameniza um pouco, suaviza um pouco esse lado catastrófico, apocalíptico, que eu acho que existe, certo? Agora, não é todo. O apocalipse não é total, certo? Então, eu acho que... Mas nós temos que avançar. A política de drogas é essencial. Se você não resolver isso, vamos flexibilizar essa história, certo? Vamos flexibilizar, vamos melhorar isso. Cara, maconha tem propriedades, maconha tem possibilidades, inclusive econômicas. Os gringos estão ganhando fortunas com maconha e a gente prendendo gente. Que absurdo é esse? Eduardo, muitíssimo obrigado. Foi um papo incrível e você foi muito bem em todas as questões. Eu vou ficar mais vermelho ainda, cara. E eu sou vermelho, vou ficar mais vermelho. Maravilha. E assim chegamos ao fim, gente, de mais um episódio, né, do nosso Invips Podcast. Hoje conversamos com o professor Eduardo Paes Machado sobre questões de violência, vitimização e segurança pública. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. Obrigado a vocês, obrigado pelas perguntas provocadoras, inteligentes, certo? E também confundidoras. Muito obrigado. Nosso papel, é o nosso papel. Essa entrevista foi adiada, né? Isso. Ela estava prevista para o começo, mas aqui em casa houve um terremoto por conta de uma reforma que nós fizemos. Enfim, houve a entrevista, está havendo a entrevista, e eu espero que a nossa audiência ela goste do que foi conversado aqui. Com certeza, Eduardo. E mais uma vez eu tive comigo Camila Holanda. Obrigado, Camila. Bom, obrigada, Luiz Fábio, por esse convite de ouvir o professor Eduardo Machado, que trouxe questões muito instigantes, né? Como eu falei desde o começo, atrevidas. Para perguntas atrevidas, boas respostas atrevidas, né? E o professor Eduardo é nota 10 nisso. Muito obrigada, professor. Gente, valeu para vocês, viu? Fechar, vale um agradecimento mais que especial. O Invips Podcast só acontece graças ao trabalho cuidadoso de produção e edição de Bianca Lima. Gratidão, Bianca, por todo o cuidado e dedicação. E você curtiu esse episódio? Compartilha com amigos, amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também
para seguir a gente nas redes sociais e assim você fica por dentro das novidades e nos ajuda a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!